Seguimos então com conversas pelo IGAN, tratando da Lei 13.465, Lei 13.465, que trata da regularização fundiária urbana e rural. Essa é a segunda parte do Conversas pelo IGAN sobre esse tema. Na primeira parte, a gente conversou um pouquinho sobre o porquê de a lei ter sido editada, a preocupação que levou o legislador a produzir essa norma, o impacto que ela gera dentro da estrutura do município e com que ela lida, que é um problema histórico em muitas municipalidades e que é objeto, muitas vezes, de tensão. E aí eu já te pergunto, Rita, deve haver uma preocupação por parte do gestor público com relação à aplicabilidade da Lei 13.465? Sem dúvida, eu vejo que dos entes federados, o município é o que mais se envolverá com a questão da regularização fundiária, especialmente a REURB, porque o ordenamento territorial urbano é de responsabilidade do município. E não tem como não viver isso no dia a dia, André, porque é a porta da prefeitura, é a porta da Câmara que os munícipes vão buscar elementos para que eles possam ter uma situação de vida confortável, digna. Na verdade, o direito de moradia, que é um direito fundamental na Constituição Federal. E foi incluído por uma emenda constitucional posteriormente, né, a moradia, a habitação como um direito fundamental. Exato. E isso envolve também o próprio olhar do Ministério Público, dos órgãos de controle, porque é da competência do município produzir condições para que os direitos fundamentais se concretizem. Certo, e ainda nós temos que observar que na realidade fática nós temos aquelas ocupações autoproduzidas, assentamentos autoproduzidos em áreas privadas, mas nós também temos em áreas públicas. Ou seja, por muitas vezes ocorre um loteamento e é destinado uma área para área institucional, ou que eles denominam área verde, e aquelas áreas, com o passar do tempo, não tendo o município executado alguma obra, acabam sendo ocupadas por pessoas que não têm a moradia. E nós precisamos tocar num assunto, eu sei que o tempo é curto, assim, mas a gente precisa fazer uma abordagem mesmo que rápida sobre a questão do meio ambiente, nessas regularizações. Como é que isso é abordado na legislação ou como é que isso deve ser olhado por parte do administrador público municipal? Nós temos dois aspectos. As pessoas que nós temos inclusive uma ADIM com relação a esta lei 13.465. Há uma provocação dos órgãos ambientais também, porque entende que fragiliza mais o meio ambiente. Mas, hoje, ela estando em vigor, como é que o município vai ter que ter esse olhar? Até porque é importante dizer, André, que é para assentamentos autoproduzidos até 22 de dezembro de 2016. Não é uma lei para incentivar que se produzam outros assentamentos, certo? Mas isso é importante, ela trata de fatos consumados. Que já são existentes, sejam irregulares, consolidados, tem ali uma diversificação na própria legislação. Mas, enfim, até 22 de dezembro de 2016. Ou seja, o que o órgão ambiental municipal vai ter que ter um olhar atento? Não vai trabalhar sozinho. Ninguém trabalha REURB sozinho. Nós temos aspectos de engenharia a serem observados, a própria arquitetura que nós temos que trabalhar numa REURB, aspectos sociais, ou seja, a Secretaria de Desenvolvimento Social vai ter que se envolver, vários aspectos. Mas o ambiental, acima de tudo, se nós temos ali APP, as áreas de preservação permanente, ou unidades de conservação. E ainda qualquer outro impacto ambiental que possa haver na regularização. E esses aspectos ambientais, eles são inegociáveis, não tem mediação com relação a eles. Então, é muito importante esse estudo prévio, essa análise de como isso vai repercutir. Porque aí nós vamos ter que fazer esse estudo técnico dizendo o seguinte: eu tenho uma área de preservação permanente, mas quais são os reais riscos que tem? Então, essa análise de risco. Porque as pessoas podem continuar naquele ambiente ali sem que sofram um risco, seja de desmoronamento, seja de alagamento, seja os riscos que uma APP nos traz, certo? Mas não é só a área de preservação permanente que está lá no Código Florestal que nós temos que olhar, e sim também as unidades de conservação, que não são poucas. Estão na Lei 9985 de 2000, que a gente chama de SNUC, né? O Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Lá nós temos umas
categorias, acima de 10 categorias, e algumas são de uso sustentável. Então, há algumas categorias de unidade de conservação que nos permitem a ocupação humana e a regularização fundiária. Ou seja, esse diagnóstico, esse mapeamento precisa ser feito pelo órgão. Para a gente finalizar, Rita, em um minuto, o que o município tem que fazer inicialmente? Que medidas ele tem que tomar? Como é que ele faz para iniciar essa caminhada com relação à aplicação da Lei 3.465? A criação de um grupo interdisciplinar vejo como fundamental. Não pode colocar, bom, o problema está com a PGM. A PGM não vai conseguir resolver sozinha a questão. Que é a Procuradoria. Exatamente, a Procuradoria não resolve sozinha essa questão. Então, nós temos que ter... Também não adianta pensar que a Secretaria de Assistência Social, lá pelo Sistema Único de Assistência Social, que vai também sozinha encaminhar. Exato. Então, esse grupo interdisciplinar seria um primeiro passo para fazer análise da realidade para ver o quanto essa lei pode incidir. Envolve habitação, envolve obras, porque não Secretaria de Obras, quando nós temos que ver a drenagem, inclusive, desses locais. Nós vamos regularizar. O direito de laje, que nós não falamos ainda. O direito de laje está contemplado na Lei 13.465. Ou seja, mas como é que eu vou regularizar sem um estudo técnico para dizer se aquela construção possibilita que aquelas famílias fiquem morando ali sem correr risco? Então, obras, a assistência social, o desenvolvimento social, conforme temos no município, ambiental e o aspecto jurídico, no mínimo, esses nós temos que ter envolvidos numa questão de regularização urbana. É um tema bastante amplo, como nós falamos no início, e ele vai trazer para a pauta questões que são históricas, problemas que já estão consolidados há bastante tempo e que até agora eles estavam deixados um pouco de lado, mas que precisam ser enfrentados, e o IGAN está à disposição para auxiliar a pensar alternativas, ajudar a fazer todo o encaminhamento e orientação para isso. Entre em contato conosco e nós vamos atendê-lo de forma a poder fornecer esses passos iniciais sobre como tratar o tema. Também vamos preparar cursos com relação a essa matéria. A agenda de cursos ela vai ser disponibilizada. Aqueles que tiverem maior interesse, inclusive os vereadores, terão que se envolver com relação a isso, não porque eles são executores, porque isso é o executivo, mas porque eles também terão que acompanhar na atividade de fiscalização parlamentar. Aguardamos vocês, foi um prazer ter a companhia de todos. Obrigada.